Me dá o Felipe Augusto aqui, eu quero falar com ele. Boa tarde, prefeito. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É importante a gente discutir essa questão, já que estamos em contato com todas as cidades que abrangem a nossa região, né? Para saber aí o nível de infectação, o grau de infectação e a quantidade de leitos, se falta medicamento ou coisa do tipo. Me dá o Jesse aqui, já. Coloca o Jesse para a gente aqui, que eu vou conversar com o Jesse, que também está nessa apuração, para a gente entender um pouco o que o prefeito Felipe Augusto tem de informação a respeito disso, né? Só uma boa tarde aqui para o prefeito e na sequência a gente já inicia fazendo as perguntas e ouvindo, né, o que ele tem a dizer a respeito desse problema que ele está enfrentando lá. Boa tarde, prefeito, tudo bem? Boa tarde, Tony, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, situação extremamente preocupante. Nós já havíamos alertado há muitas semanas a falta de medicamento necessário à intubação. Quando você vai internar um paciente, você precisa ter aí um medicamento que o coloque em coma induzido, que é o sedativo, o bloqueador neuromuscular, e com isso facilita a intubação, porque senão o paciente fica brigando com o ventilador mecânico. E nesse momento nós estamos chegando aí ao fim dos estoques, que duram até domingo. Nós temos já encaminhados novos pacientes que necessitam de intubação para o hospital regional. Nós não temos mais estoque para atender novos pacientes. E isso é uma situação que se agrava dia a dia, tendo aí o Brasil com um pico dessa nova pandemia. Então, um momento muito preocupante. O nosso número de pessoas no tubo hoje é de 11 e nós não podemos passar mais esse número porque não tem mais esse medicamento. Já avisamos a todas as autoridades competentes e resta agora aguardar as decisões do governo federal para tentar solucionar esse problema que afeta toda a nossa região e o nosso estado. E o aumento aí de pessoas em leitos, o controle, né, que a prefeitura vem fazendo e o próprio prefeito Felipe Augusto esses feriados que teve aí, até uma pergunta, aproveito para fazer aqui para o prefeito, né, se vai emendar o feriado, exemplo de São Paulo, já para aproveitar, para travar o pessoal no tocante ao turismo. Eu não sei como é que está essa situação, o prefeito pode falar com mais propriedade. Bom, Tony, nós fizemos uma consulta pública hoje, rápida, aqui no nosso município, e a grande maioria foi totalmente contra esse mega feriado. O que causa uma grande preocupação em nós que moramos no litoral é que ao dar um mega feriado para a capital e grande São Paulo, obviamente as pessoas vão buscar a praia e nós somos o primeiro destino a ser cogitado, ou seja, hotéis, pousadas, casas de locação, tudo isso começa a lotar. A população extremamente preocupada. Aqui na cidade de São Sebastião as praias estão fechadas, os espaços públicos também estão fechados e nós, neste momento, estamos fazendo um apelo para que não venham a São Sebastião. É um lugar maravilhoso, uma cidade bonita, com atrativos turísticos, mas agora não é hora. Nós não temos mais vagas, nem na emergência e tampouco na UTI, e agravadas ainda com esse problema da falta de medicamentos necessários à intubação. Portanto, não é o momento de sair de casa e aqui na cidade não teremos o feriado prolongado. Muito bem. O prefeito, obviamente, se está cheio lá, deve mandar para o hospital, aliás, que não tem ainda, né? Há uma promessa do governador do estado de São Paulo em colocar um hospital regional para atender aí a região do litoral norte. Parece que isso também ainda não aconteceu. O senhor acredita, prefeito, em lockdown, ou seja, num fechamento total aí da sua cidade? Estou perguntando isso individualmente porque cada prefeito analisa de uma forma, né, mesmo com a determinação aí do governador do estado de São Paulo. Qual é a visão do senhor com relação a isso? Totalmente contrário. É inviável ter lockdown agora, tendo em vista a situação econômica do nosso país. Países modernos fecharam estradas, isolaram cidades e estabeleceram lockdown por prazo definido e com apoio, suporte financeiro a comerciantes e empresários. Hoje, o Brasil não consegue discutir sobrevivência com auxílio emergencial de R$300. Isso inexiste. Tampouco com redução de imposto para leite ou para carne, não é reduzindo imposto, é injetando dinheiro na economia. Então, nós entendemos aqui que o lockdown ele é
inviável neste momento. O que precisa ter um fechamento das estradas. A cidade de São Sebastião conseguiu se proteger ao longo de toda essa pandemia com números positivos. Nós temos hoje a maior testagem do Brasil. 40% da população já foi testada e a vacinação nós estamos fazendo ela com um grande êxito, com um grande sucesso. Nossos protocolos precoces, a estrutura que foi montada, as unidades. Agora, o que tem que ter aí é o bom senso. Governo estadual, ao decretar medidas mais restritivas, que fecha as estradas, que fecha Tamoios, fecha Rio Santos e não permitam o deslocamento, que é o que mais aflige cidades pequenas como a nossa. Portanto, sou totalmente contra. Nós temos que continuar lutando para conscientizar a população e ficar em casa sim. Esse é o grande lema nesse momento. Agora, lockdown, quebrando e penalizando ainda mais pequenos e médios comerciantes, isso eu sou totalmente contra. Eu fico muito preocupado porque o prefeito da cidade de Aparecida vive uma situação bastante complicada. Ele próprio disse, a gente vai ouvir daqui a pouco aqui, né, da boca dele inclusive, falando que a economia da cidade de Aparecida parou, né? Ou seja, colapsou. Então é realmente difícil, pedindo inclusive ajuda ao governo federal, e é preocupante, porque todo mundo vive isso. Eu vou falar aqui em nível de Brasil, todo o Brasil vive essa questão da pandemia e muitos comércios fechando, e essas pessoas que trabalham, que têm o seu comércio, trabalham por conta própria, prefeito Felipe Augusto, depende de vender de manhã para comer à noite. Então ficar em casa é importante também, mas parado, como é que entra dinheiro? Eu acho que a economia da sua prefeitura, como das outras, não dá para manter essa pessoa toda em casa. Eu acho que quebra qualquer governo, né? Qualquer administração, porque não dá para manter todo mundo, não se sabe quanto tempo vai durar essa pandemia. Tony, nós tivemos no ano passado uma perda na ordem de 100 milhões de reais no orçamento. Quase que 1/6 do orçamento foi perdido em função da baixa atividade econômica, da baixa arrecadação. E em cidades como as nossas, do litoral, nós temos um problema ainda maior. A cidade ela é preparada para atender 90 mil habitantes. Hoje nós estamos com 160 mil habitantes, que são pessoas que estabeleceram aqui a sua nova moradia ou ainda o seu home office. Acontece que a taxa, o imposto, o tributo não foi aumentado. Ele permanece o mesmo, ou seja, o custo da máquina pública é muito maior, recolhe-se mais lixo, tem que tampar mais buraco, cuidar mais das praças públicas. Nós temos um trabalho muito maior do que nós tínhamos antes e com a mesma arrecadação e com viés de queda na arrecadação. Então hoje a preocupação ela é enorme. De fato, o Brasil errou desde o início da pandemia, que deveria ter estabelecido já um fechamento e uma restrição muito mais rápida, muito mais eficiente e subsidiando esses pequenos, médios comerciantes. Nada disso aconteceu. Pelo contrário, os governos estão se degladiando, estão brigando, o governo federal e o governo estadual, e a conta ficando totalmente para os prefeitos. Eu não durmo mais 2, 3 horas por noite e olhe lá. Tamanha preocupação com a cidade, com as condições de saúde do município e também com as condições econômicas. O município precisa sobreviver e hoje nós estamos vendo aí o desemprego crescendo uma barbaridade. Então, essa opção de lockdown total, essa opção de fechar tudo de uma vez, ela tem que ser muito bem pensada pelos governos e é importante que União e Estado entrem num consenso. Não dá mais para ver as pessoas falecendo nas filas dos hospitais e agora não ter medicamento para atender essas pessoas. É uma situação muito triste e nós, prefeitos, estamos pagando essa conta, infelizmente. Obrigado, prefeito Felipe Augusto. Obrigado de verdade pelo respeito aqui com o nosso programa. E o senhor que administra aí, é o senhor que tem que falar da sua cidade. Realmente é muito difícil. Conte com a gente para divulgação. Sei que o senhor faz um trabalho belíssimo aí em São Sebastião. Tanto é que foi reeleito pela maioria das pessoas que moram na sua cidade. Boa sorte, prefeito. Muito obrigado pelo respeito. Conte sempre com a gente aqui. Obrigado, que Deus os abençoe.